Vamos agora tratar um outro conceito fundamental na termodinâmica, mas dificilzinho de entender formalmente. A gente pode falar um monte de coisas sobre temperatura, mas defini-la com precisão, infelizmente, envolve o conceito de entropia. E mais, nós vamos definir a temperatura de um sistema e essa definição é válida só para o estado de equilíbrio. E vamos procurar, pelo menos aqui, definir, né, o que é o estado de equilíbrio, né? Normalmente, a gente diz que um sistema está em equilíbrio se ele se encontra à mesma temperatura. E mais do que isso, se a densidade for a mesma, se a pressão for a mesma, ou seja, é um sistema, de certa maneira, homogêneo em termos de temperatura, pressão, né? E o que nós vamos agora definir só vale se o sistema, a nossa definição, ela só vale se o volume for fixo. O volume não variar, de forma que o sistema está a um volume fixo. Essa é a primeira questão a ser considerada. E vamos aqui elaborar um pouco, né, a definição de temperatura, antecipando o fato de que estas definições não estão em livros textos, né? No entanto, temos a mais absoluta convicção de que ela está certa, porque, em geral, os livros textos não se preocupam com uma teoria microscópica. Em geral, termodinâmica, você não se preocupa com uma teoria microscópica, né, do que a matéria é constituída e assim por diante, né? Então, não se fala em fótons, por exemplo, como eu acabei de falar, e como eu vou falar agora também, de novo, né? Porque aí já é uma visão mais microscópica. Muito bem. Vamos começar com temperatura como uma grandeza física, apenas. Essa grandeza física nós representamos por T, não definimos ainda, mas sabemos que a temperatura é uma grandeza física e, como tal, a gente deve lançar mão de uma unidade de medida, de uma escala. Utilizamos usualmente a escala de temperaturas. Hoje em dia a gente mede a temperatura em graus Kelvin, né? O fato é que temperatura, vamos depois falar de escalas, então, no momento, né, antes da gente entrar nesse tema das escalas, né, vamos dizer apenas que a temperatura é uma grandeza física que pode ser medida por meio de instrumentos, né, instrumentos conhecidos como termômetros. Temos aí desde os termômetros bem simples de medir temperatura até termômetros os mais sofisticados possíveis. De forma que, em princípio, podemos começar falando de temperatura como sendo uma grandeza física que pode ser medida, pode ser comparada com uma unidade de medida, e isso é feito por meio de instrumentos conhecidos como
termômetros. Vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso depois, quando falarmos das diversas escalas de temperatura. A temperatura é importante porque, quanto a mim, bastaria dizer que um sistema está no equilíbrio térmico quando todas as suas partes estão à mesma temperatura. De forma que, claro, às vezes a gente usa também a densidade será a mesma, a pressão será a mesma, mas o meu entendimento é que bastaria, né, que a temperatura do sistema como um todo fosse igual ao mesmo em qualquer parte do sistema. É a temperatura do sistema, é a mesma temperatura dos seus subsistemas. A temperatura é única. A importância da temperatura também diz respeito à questão do fluxo do calor. Ou seja, se eu tenho aqui um corpo quente e aqui eu tenho um corpo frio, o calor flui sempre do corpo quente para o corpo frio. De forma que a temperatura, ela de certa maneira estabelece um pouco o fluxo de calor, né? Na verdade, o gradiente da temperatura, né? Porque é isso que realmente importa, mas o fato é que sempre o calor flui do mais quente para o mais frio. Finalmente, também se diz que a temperatura dá uma medida da agitação térmica. Alguns usam uma atividade, mas agitação eu acho uma palavra melhor. A temperatura mede, né, a agitação térmica. Bom, então vamos tentar agora, é uma tentativa, pelo menos, né, da gente quantificar, definir o que é agitação térmica. Em primeiro lugar, quero dizer que, lembrar que ΔQ, calor, está relacionado a diferenças de energia. De forma que eu vou escrever apenas assim, ΔQ igual a ΔE. No sentido que explicamos agora há pouco, né? Muito bem, é claro que aqui eu estou sempre lembrando que o volume é fixo. Sempre lembrando isso, né? Volume fixo, ΔQ é igual a ΔE. E a temperatura? O que é a temperatura? Bom, o problema é que, conquanto calor esteja ligado a diferenças de energia, a temperatura pode ser definida, num primeiro momento, como sendo igual à taxa de variação média. Sim, taxa de variação média. O que significa isso? Calor é igual à variação de energia. É isso. E temperatura? Temperatura é taxa de variação. Na verdade, taxa de variação média no início, mas depois a gente vai para uma taxa de variação baseada no conceito de derivada. Então, a taxa de variação pontual. Mas vamos começar por essa que é mais simples, né? Então, nós vamos definir a temperatura como sendo a taxa
de variação da energia, mas é uma taxa de variação média, então são quocientes. E aqui eu tenho, então, ΔS, a entropia. Então, veja, se pode observar daqui e daqui que ambos, de certa maneira, estão ligados à variação de energia. Só que esse aqui está ligado à variação de energia, esse aqui a uma taxa de variação da energia com respeito à entropia. Ora, a minha leitura sobre esta, ou a respeito dessa definição aqui, é a seguinte: vamos considerar um subsistema qualquer. Por exemplo, esse subsistema B interage com o sistema A. Ora, ele interage com o sistema A de tal forma a que, ao interagir, este subsistema muda a sua energia, e essa mudança de energia, vamos falar de taxa de variação dessa energia, ela tem uma parte dela que está relacionada à absorção de fótons, e isso acontece constantemente, e tem uma outra que está associada à emissão de fótons. Ganha o subsistema, ganha e perde energia a uma certa taxa por conta de emissão. Eu tenho sempre aqui, estou sempre pensando na minha cabeça, esse sistema aqui emitindo fótons, né, e esse outro sistema absorvendo esses fótons. Mas esse outro sistema também pode emitir fótons. Então, esse outro sistema também emite fótons, de forma que esse subsistema tem uma taxa de variação da energia, é uma taxa de variação média, né, da energia, como resultado da absorção, e tem uma outra taxa de variação que está associada à emissão. Muito bem, quando essas duas taxas são iguais, e iguais para todos os subsistemas, nós dizemos que o sistema está em equilíbrio, o sistema como um todo está em equilíbrio. Então, nós estamos aqui tentando definir o conceito de agitação térmica, né? Por conta, ou definindo a agitação térmica em termos dessa taxa de variação da energia do sistema B, ou do subsistema B, do subsistema A, mas quando eles estão em equilíbrio, essas duas taxas são iguais, a taxa com que este perde, né, é igual à taxa com que este ganha, a taxa com que este perde é igual à taxa com que este ganha, e nesse limite que nós estamos agora definindo como sendo quando acontece o equilíbrio entre dois subsistemas, e é claro que definido para dois subsistemas, eu defino para o sistema como um todo, né, adotando essa definição para cada um dos subsistemas. Portanto, por essa definição, a temperatura ou me dá uma medida da agitação térmica, e essa medida da agitação térmica, ela é expressa em termos da taxa de variação média da energia.
média da energia. Ora, usualmente, a gente define não em termos de taxa de variação média, mas taxa de variação pontual, né? Ou seja, a temperatura é igual a dE ds. Lembre-se que eu estou sempre mantendo V constante, o volume constante, então não estou usando aqui a derivada parcial, né? Mas às vezes é melhor a gente fazer uso de dE ds a volume constante, sempre para lembrar que eu estou. E muitas vezes essa definição é um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma. É 1 sobre T igual a ds dE a volume constante. Ora, essa é a definição precisa de temperatura de um sistema. É claro que ela evoluiu a partir do conceito que eu estou chamando de taxa de variação média da energia. Veja, mas existe uma semelhança muito grande entre calor e temperatura. De ΔQ igual a ΔE e T igual a ΔE dividido por ΔS. Taxa de variação média da energia. Portanto, essa é uma definição absolutamente precisa, né, de temperatura, fazendo uso do conceito de energia. Eu só quero dizer que dessa definição de temperatura, eu posso estabelecer aqui uma relação entre temperatura e calor. Então, se denominarmos de dQ, não é bem a derivada de uma função, dQ com uma barra aqui, é uma diferença de grandezas, né? Então, se eu defino T como sendo igual a D ds e D igual a dQ ds, então, daqui segue que ds é igual a dQ sobre T, que é uma das formas da gente enunciar, né, a terceira lei da termodinâmica, o que vale, o fato é que isso aqui sempre vale quando a gente estiver falando de processos reversíveis. Eu só quis aqui, ao introduzir o conceito de temperatura, já falar da relação entre essa diferença infinitesimal ou uma diferença de entropias proporcionada pela absorção de uma certa quantidade de calor, né, estando o sistema a uma temperatura T, ou dele perder uma certa quantidade de calor a uma temperatura T. O fato é que, a despeito de ter sido uma descrição relativamente rápida, e a gente vai ver isso melhor a partir da terceira lei, ou utilizando a terceira lei, o fato é que essa é a definição mais precisa de temperatura. É claro que a gente faz uso de duas grandezas físicas, ou dois potenciais, né? A energia e a entropia de um sistema, para, a partir delas, definir o conceito de temperatura.